Já estou gravando aqui, deixa eu ir testando aqui tudo aqui, bonitinho que eu preciso. E como é que tá a situação aí, gente? Tá tudo certo? Cadê o resto desse pessoal que ninguém está querendo saber de nada aqui hoje? Falar com vocês, viu? Deixa eu ver aqui. Ninguém está chegando? Por que que não está chegando? Fala para mim. Deixa eu ver. O povo esqueceu da nossa aulinha hoje. O que será que aconteceu? Ô, gente, eu vou começar então pelo seguinte, porque nós temos serviço. E se eu não andar com esse negócio para frente aqui, o negócio não vai adiantar nada. Vocês estão me vendo aí? Fala comigo. Aí, vocês não falam. Tô vendo só a foto. Quem mais está vendo minha foto aí? A ele é demais. Quem mais está vendo minha foto aí? Também para mim só tá aparecendo a foto. Então, agora eu vou fazer igual vocês, eu vou ficar de foto. O que vocês acham? Fala Show comigo. de bola. É porque vocês não aparecem. Eu fico imaginando como é que vocês ficam assistindo essa aula aí. É melhor nem falar nada. Melhor. Mas eu vou aparecer aqui. Aí eu aqui, bonitinho. É o seguinte, vamos esperar mais um pouquinho. O Marcos está entrando. Vou colocar sem vídeo aqui de novo, só para fazer raiva. Ver. Ô, Marcos, tá tudo bem aí, meu filho? Fala comigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, você está me vendo aí? Tudo certo? Está me vendo? Não, tô vendo só a sua imagem, uma foto sua. É melhor assim ou eu aparecendo? Qual que é melhor? Fala comigo, Marcos. Qual que é melhor? Oi? Qual que é melhor? Melhor do outro jeito. Ah, pois é. E vocês não aparecem nada para mim. Eu fico vendo só negócio preto aqui nesse trem aqui, ó, mais nada. Vou pôr eu aqui de novo. Olha só, gente. Deixa eu ver. Que está aqui, pouquíssimos hoje. É o seguinte, eu preparei a aula hoje da seguinte maneira. Eu recebi muitas perguntas no privado lá sobre o imposto de renda pessoa física, tá ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, no mesmo material que eu vou colocar o da aula, eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar lá no AVA depois esse material também, mas não é que ele é repetitivo, são pontos que eu quero tratar com vocês aqui agora, que são muito importantes em relação à declaração de imposto de renda pessoa física, tá certo? Aí eu vou compartilhar aqui a tela. Antes de compartilhar o programa, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês o que gerou mais dúvida, tá ok? Vai me respondendo aí e vai me falando se está tudo certinho. Paulo, você está me ouvindo? Cadê a Paula? Eu tô te ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para mim não confundir. A senhora é que retornou agora, foi? Oi. Ah, então tá. Então, beleza. É só para me lembrar aqui direitinho que a gente vem conversando. E como é que tá? Tá dando para acompanhar? Tá indo tudo certinho, bonitinho? Ah, sim, tá tranquilo. Então tá bom. Gisele, boa noite. Vou esperar a Gisele. Gisele, boa noite, Gisele. Boa noite, Paulo. Tá já? Eu vou ficar assim agora, Gisele. Porque se não aparece para mim, eu vou ficar com essa cara aqui. Eu parecendo não sei o que é isso aqui, não. Eu vou ficar assim. Vocês agora têm que ligar essa câmera para mim aí, gente, porque senão vocês me matam aqui. Aí eu de novo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui para a gente adiantar. Não ficou exercício nenhum para trás, não ficou? Não, acho que não, Paulo. Ficou, não. Então, vamos lá.
olha só o que eu fiz aqui. Nós temos serviço, gente. Olha o tanto de tem que eu tenho que falar para vocês hoje. Olha que beleza. Eu fiz assim, ó, da seguinte forma. Apareceu aí? Apareceu, né? Tá verdinho aqui. Olha só. Então, como a gente sempre faz, está aqui a disciplina. Então, a gente fez na aula passada o seguinte: quais são os exercícios dos exercícios avaliativos, que são aqueles exercícios básicos. Exercícios básicos. São exercícios que nos treinam a base, né, contábil, que a gente precisa saber da origem das contas. E a gente fez aquela oficinazinha de imposto de renda que eu pedi para que vocês completassem o preenchimento dela com aquele informe de rendimentos. Ok? Aí, o que funciona? Como é que vai funcionar? Eu coloquei aqui. Roteiro da aula hoje. Eu fiz uma revisãozinha do imposto de renda pessoa jurídica, pegando os principais tópicos que vocês me chamaram no particular e me perguntaram. Aí eu achei interessante falar isso para vocês, porque às vezes das e dos que me perguntaram no privado, talvez seja a dúvida de muitos aí que estão aí e às vezes não quiseram perguntar, ok? A gente vai ver, fechar lá o imposto de renda pessoa jurídica, eu vi lá o material que está no AVA. Vocês chegaram a ler esse material aqui? Fala comigo, gente. Olharam esse material aqui, imposto de renda pessoa jurídica? Eu não olhei, não. Não olharam? Tá. Eu não cheguei a olhar, não. Até porque, Paulo, até mandei mensagem pro Lucas falando que pra mim tá difícil ficar assistindo a aula, porque meu celular toda hora ele sai do Zoom. Meu computador pifou ontem. Não, mas aí depois você assiste as gravadas, não tem importância, não. O importante é não Aí eu não deixar de assistir. consigo, aí eu não consigo baixar slide, nada no meu celular, porque tá um abençoado também. Aí tá difícil, por isso que eu não tô acessando muito as aulas. Não, Tô acessando só depois gravado mesmo. não acontece, mas tendo dúvida, você pode avisar para ele, ele é parceiro, ele trabalha em conjunto, igual todos que vocês conhecem. Não vai ter problema em relação a isso, não. Aí Tá, depois, joia. Obrigada. por nada. Aí depois a gente vem aqui. Juros sobre o capital próprio. Vocês lembram que esse aqui, ó, estava antes do imposto de renda? Aí que eu falei que eu ia falar sobre ele também, para a gente fechar lá a matéria da A1. Esse aqui, vocês chegaram a olhar? Fala comigo. Se não olharam, não tem importância, não, gente. Só falar para mim saber o que eu vou falar para vocês. Olharam ou não olharam? Esse. Juros sobre capital próprio? Isso. É uma UA que tem lá também. Não. Não? Então tá. Então é bom que o jeito que eu preparei então hoje aqui vai dar certinho. Então, olha só. O que eu fiz? Essa estrutura aqui, gente, toda aula eu vou colocar lá. Ativo, passivo e PL. Aí eu vou vir de novo, com aquele mesmo balanço lá, para vocês lerem ele, lerem, mas lerem, depois ler de novo. Vocês não vão errar isso aqui nunca mais. Quando a gente entrar lá na remuneração dos juros de capital próprio, a gente vai ver como é que funciona essas continhas aqui. Ó. Como é que é feita a distribuição de lucro para os sócios no lucro real e no lucro presumido. Inclusive, a gente vai fazer uma continha. Vou mostrar um exemplo disso aqui, ó. Como é que funciona isso aqui na prática. Tá certo? Vamos lá. Essa aqui também não pode. Vocês têm que andar com ela direitinho na cabecinha de vocês. Essa estrutura bonitinha aqui, ó, porque a gente vai precisar dessa continha aqui hoje, ó, despesa financeira. Lá no finalzinho da explicação, vocês vão entender o porquê que a gente vai precisar de despesa financeira. Ok? Então, vamos lá para o imposto de renda. O que eu quis ressaltar para vocês?
São os principais casos que acontecem em malha fina. O que é isso? É fazer isso aqui errado, cair na malha fina. Malha fina nada mais é do que você ter que retificar uma declaração de imposto de renda enviada dentro do prazo. Como é que funciona isso na prática? A gente tem um projeto de lei aí que estão querendo prorrogar o prazo da entrega da declaração até junho ou julho. Vocês ouviram isso? Fala comigo. Ouvi. Eu ouvi, até li uma matéria sobre isso hoje. Isso, exatamente. Caso aconteça essa prorrogação, ótimo. Caso não aconteça, continue agora até o dia 31 de abril. Vocês lembram lá no programa que tem uma partezinha que é verificar pendências? Vamos dizer que vocês não têm os dados todos de quem vocês estão fazendo a declaração de imposto de renda pessoa física, ok? Não tem. Aí vocês vão lá sempre verificando as pendências. Aí o que acontece na prática da área contábil? Eu quero que vocês enviem a declaração incompleta. Por que isso? Porque depois vocês podem fazer uma coisa que se chama-se retificação da declaração. Essa retificação é feita só se vocês enviarem ela no prazo legal. Aí vem uma outra dúvida. Mas é só dentro do prazo legal que pode retificar? Não. Dentro do prazo legal, você enviou para fazer a retificação, você tem o direito de fazer essa retificação sem pagar multa. Então, eu estou querendo que vocês façam isso na prática. Pegou um cliente para fazer uma declaração de imposto de renda pessoa física. Não tem todos os dados, mas permitem vocês enviarem até o término do prazo? Enviem. Depois, vão lá, peguem o que precisa ser. Isso aí, tudo lá no rascunho, né? Tudo no bloco de notas ou no Excel. Vocês peguem tudo que vocês precisam arrumar, né? A palavra certa não é arrumar, tudo que vocês precisam retificar, abram a declaração, retifiquem a declaração e enviem ela novamente. Tá ok? Para não ter que pagar multa e vocês não terem problema. Isso é prática, é vivência contábil. Não tem importância nenhuma em fazer isso. Tem gente que fala que é errado, que você... Não, não é não. Isso aí, desde quando tem imposto de renda pessoa física, os contribuintes fazem isso. E o que eu falo para vocês, assim, infelizmente ou felizmente, eles pedem a ajuda da gente, que é contador, e a gente instrui fazer isso, porque o que a Receita quer? Ela quer arrecadar. Se você não manda no prazo, é mais uma forma que ela tem de arrecadação, que é o pagamento e o recolhimento do DARF pela entrega da declaração fora do prazo. Então, entregue, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei de novo, vocês não podem esquecer, aí eu vou mostrar os principais tópicos que eu não quero que vocês esqueçam sobre malha fina. Por que não? Porque isso aqui é direto. Colocou isso aqui errado, vai dar malha fina direto. O que é malha fina? Vocês vão ter que retificar os dados direitinho, tudo de novo. Isso aqui, ó, é praticamente automático. Coloquei lá de novo, ó, declarar qualquer doação entre as que possuem incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal aqui é diminuir imposto de empresa. Então, se não tiver o documento, não põe. É simples. Digitação errada no campo de valores. Aonde que está isso aqui? Está no informe de rendimentos. Nós fizemos aquela lá num tempo menor. Então, vocês vão lá, depois que tiver tudo prontinho, confere campo por campo, dado por dado, e envia. É onde que eu falo para você, gente, que é a valorização do nosso trabalho, no caso, porque isso aqui é feito sozinho, você e você mesmo. Depois, erros na ficha de rendimentos tributáveis. Esses erros aqui, ó, não pode ser erro de digitação, não. Esses erros aqui, às vezes, acontecem na fonte pagadora, tá certo? Agora, se tiver errado e vocês fazerem a declaração e cair na malha fina, o contribuinte, que é a pessoa que vocês estão prestando o serviço para fazer a declaração de imposto de renda,
Tem que entrar em contato e pedir a retificação, pedir o envio de um novo informe de rendimento com os valores corretos, ok? Enviando do prazo, também não tem problema. Informar dados incompatíveis com os comprovantes de rendimentos. Isso aqui é inventar rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma coisa mais difícil de acontecer. Mas tem uns Forrest Gump aí que fazem isso aqui. Omissão de rendimentos. Essa omissão de rendimentos aqui é, por exemplo, a gente pode trabalhar em várias empresas, tá certo? O que que acontece? Essas empresas, elas vão fornecer para vocês os informes de rendimentos. Então, se você deixar de declarar, é malha fina. Vai pedir depois, vai chegar aqui no e-mail, vai chegar onde que vocês informaram lá os dados, né, da pessoa ou os dados de vocês para estarem fazendo essa declaração aqui. Rendimentos de plano de saúde e previdência privada. Sabe como é que funciona isso aqui na prática? A pessoa vai lá no plano Unimed, Manhuaçu tem Unimed, não tem? Tem. Tem Unimed aí. Então, você vai lá e pega o CNPJ da Unimed, daí, na internet. É coisa simples de fazer. Vai lá naquele campo de pagamentos efetuados que a gente estudou, coloca o CNPJ da empresa e coloca um valor lá. Isso é errado? Não, isso é sonegação fiscal. Não é errado, não. É erradíssimo fazer isso. Atualização do valor do bem. O que acontece nesse campo aqui? Se a gente compra um carro... Pode perguntar. Você pulou a 6 e a 7. Ah, tá bom. Ah, beleza. Obrigado, Paulo. Desculpa. Esquecer receitas dos dependentes. Isso aqui, o que é na prática? Vamos dizer, isso aqui que eu queria falar muito, que foi a pergunta. Vamos dizer, Paulo, você é casada? Fala comigo. Sou. Então, vamos dizer que você descasou e casou comigo, tá? Só para esse exemplo aqui. Aí, não, você ri, mas você vai entender. Vamos dizer que nós estamos fazendo a declaração de imposto de renda nós dois. O que acontece? Você recebe um informe de rendimentos e eu também recebo um informe de rendimentos, tá ok? Quando a gente foi fazer o treinamento lá no programa, você lembra que lá pergunta se a gente é casado ou solteiro? E quando põe casado, não pede o CPF do companheiro ou da companheira? Esse aqui é o problema. Se você for fazer junto comigo, ou se eu for fazer junto com você a declaração, independe de eu ser o seu dependente e você ser a minha dependente. Nós temos que fazer a declaração dos dois informes de rendimentos. Aí, o que acontece na prática? Primeiro, a gente faz dos dois juntos, na mesma declaração. E vai lá e guarda os valores. Depois, a gente faz a minha separada e a sua separada, para ver qual que vai ser melhor, ou seja, qual que a gente vai pagar imposto, qual que a gente vai restituir imposto. Deu para entender isso aqui? Porque não pode omitir informe de rendimentos, não. Isso aqui é malha fina direto de Então, aí dependente. mesmo se eu não for obrigada por causa do Tem que do declarar. valor, né, do rendimento, aí eu tenho que fazer mesmo assim, porque meu esposo está fazendo. É isso? Isso, tem que fazer. Você tem que colocar um dos dois lá. Não vai onerar e nem atrapalhar nada no cálculo do imposto. Por quê? Não vai atrapalhar. Porque se aumentar o valor recebido, não vai... Desculpa, embolei tudo de novo, volta ao começo. Não vai atrapalhar, por quê? Porque você está fazendo a dele e colocando a senhora como dependente. É esse o raciocínio? Me ajuda aí. Paula. Paulo ou Gisele? Fala, Gisele. Está dando para entender isso? Gisele abriu aí o microfone. Fala comigo, gente, para a gente andar junto aqui. Vocês vão ver se vocês me falam. Não pode, então tem que colocar isso aqui. É porque caiu, travou isso, voltou. Voltou, né? Voltou. Voltou. Então, vou compartilhar a tela aqui de novo.
Então, deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. É essa aqui mesmo. Então, quando a gente tiver essa omissão aqui, deixa eu ver esse bate-papo aqui, está precisando que travou, não, beleza, voltou. Então, se tiver essa omissão aqui, ó, a gente não pode deixar de colocar lá, mesmo que a pessoa não seja obrigada a declarar o imposto de renda. Aí a gente Você chegou, ô Paulo, fala comigo. você escutou minha pergunta? Eu não sei se deu para você. Pergunta de novo que a gente responde de novo. Ah, Pergunta. tá. Minha pergunta foi, mesmo eu não sendo obrigada a declarar, por causa do valor dos rendimentos, eu sou obrigada a declarar porque meu esposo está declarando? E porque você vai ser considerada dependente do seu esposo ou cônjuge, tá certo? Porque vai perguntar lá, eu vou mostrar lá no programa depois, vai perguntar lá depois, eu vou abrir o programa aqui e vou mostrar para vocês lá o que que acontece, tá? Eu vou te mostrar, você vai entender direitinho aqui o que que eu estou te falando, tá? Eu vou abrir o programa de novo. É, joia. Aí a gente, os 7 despesas médicas sem comprovação, é o caso da Unimed que a gente falou, regimento de planos de previdência privada, mesma coisa. Esse aqui, ó, atualização do valor do bem. Vocês viram que no exemplo a gente foi amortizando o valor do bem, no caso do bem ser financiado até chegar ao valor total? Isso aqui é a mesma coisa de um veículo. Se você compra um veículo por 20 mil, para a Receita Federal e para o imposto de renda, ele sempre vai custar 20 mil. Porque se você declarar um valor maior ou um valor menor, o que acontece? Numa outra fase de imposto de renda da pessoa física, tem uma coisa que chama-se ganho de capital. Você vai ter que pagar imposto sobre o que você ganhou na venda de um bem. No caso aqui, a gente fez um exemplo de um veículo. Tá certo? Rendas de aluguéis. Isso aqui, ó, é quando você recebe de uma pessoa jurídica, no caso, corretora de imóveis, que você tem aluguel. Então, eles vão mandar para vocês como se fosse um informe de rendimentos. E nesse informe de rendimentos aqui, ó, lá naquela abinha de rendimentos de pessoa recebida de pessoa jurídica, vocês têm que colocar o que vocês receberam de aluguel lá. Ela vem igualzinho aquele informe de rendimentos. Tá certo? Depois, inclusão de dependentes em mais de uma declaração. Isso aqui é interessante. Isso aqui vai no caso meu e da Paula. Vamos dizer que a Paula fez uma declaração e eu, Paulo, fez outra declaração. Nós fizemos 2 declarações separadas. Ela fez uma e eu fiz outra. Ela fez com o informe de rendimento dela e eu fiz com o informe de rendimento meu. Aí a gente tem um filho. Só eu ou ela podemos declarar esse filho como dependente. Nós não podemos declarar nós dois o mesmo filho como dependente. Deu para entender isso? Fala comigo. Deu. Beleza. Só que aí, por exemplo, meu esposo já declarou que ele tem o filho, né, como dependente. Certo. Aí no meu, eu coloco que eu não tenho mais dependente? Exatamente, você não tem dependente. Seu dependente é assim, né? Ele é seu filho, mas você não vai pôr nada na sua declaração, porque ele já usou o dependente, que no caso do filho de vocês, na declaração dele. Certo? Entendi. Beleza. Não informar ganho com ações. Isso aqui é para quem investe em ações e tem um ganho de capital. E isso aqui também é enviado pelas instituições financeiras, pelos investidores, que no caso somos nós, pessoas físicas. Então, isso aqui são as coisas principais que dão malha fina direto. Vamos lá. Aí a gente colocou lá, né, na mesma coisa da aula passada, como declarar através da DIF, né, declaração de imposto da fonte, e o informe de rendimentos, que isso aqui, ó, é basicamente a mesma coisa. Aí, bem. Esse aqui eu peguei lá, que cada um tem o seu, ó, no caso, no meu e da Paula. O dela vai vir escrito Paula, com o CPF dela, nome da fonte, CNPJ da fonte pagadora, e o nome da fonte pagadora. O meu, a mesma coisa, só que em um outro documento, escrito o meu nome
o meu CPF e o nome da fonte pagadora. Eu vou dar o exemplo meu e da minha esposa. Antigamente, antes dessa mudança que a gente teve na legislação tributária, podia-se fazer a declaração em conjunto ou em separado. Hoje não usa esse nome mais. Ou você faz como dependente, no caso que a gente está dando um exemplo aqui, meu e da Paula, tá certo? Ou a gente faz as duas. Desde que acabou a coisa de em conjunto ou em separado, eu sempre faço as duas. Eu faço a minha e faço a da minha esposa. A minha esposa tem MEI, então eu faço a dela e faço a minha, não tem problema nenhum. É até um conselho que eu te dou, Paula. Faz a dele e depois você faz a sua. Você não vai ter problema nenhum. Inclusive, mesmo se você não for obrigada a fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoa física, que encaixam-se naqueles valores que a gente falou lá, e naquelas situações, tem banco que pede declaração de imposto de renda para ser correntista. Então, não custa nada você fazer. Tendo um informe de rendimentos, vai lá e faz a sua declaração, que você não vai ter problema nenhum. Inclusive, você está se resguardando de qualquer coisa que possa vir a acontecer no futuro. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui foi isso. Então, agora vamos dar uma pausinha que nós vamos entrar no imposto de renda pessoa jurídica. Aí eu vou mostrar para vocês lá no programa como é que funciona o que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Deixei o programa aberto aqui de novo. Cadê o abençoado programa? Está aqui. Ó. Apareceu o programinha aí? Está aparecendo? Então, olha só. Está vendo aqui? Ó? Eu vou como se a gente tivesse fazendo uma nova declaração. Vou clicar aqui em nova. Iniciar a declaração em branco. Aí, ó, do mesmo jeito, deixa eu botar vocês aqui do ladinho de novo. Vai preencher com CPF, mas aqui eu vou precisar de um CPF. Vocês estão com aquele documento em mãos aí, fácil? Paulo, eu abro ele aqui. Peraí. Abre para mim, só para mim pular isso aqui, para me mostrar o que eu quero para vocês. Que vai tirar aquela dúvida lá, porque senão não vai deixar eu ir para frente. Se eu inventar aqui, não vai dar, né? Você precisa de CPF, que você falou? É o CPF e o nome dele, lá naquele slide tem. Todos compartilham. É 106. Espera aí. 106. 319. 106, 319. 306. 306. 04. 04. Tá. Aí já apareceu ele lá, tá vendo? Aí, identificamos o contribuinte. Ok. Aí, vai vir aquela mesma coisinha e a gente dá ok. Aí aqui, ó, ele já vai me dar a opção de fazer tudo. Vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Aí, ó, olha só a hora que a gente entra em dependentes. Aí, a gente vai fazer aquele mesmo processo lá de... Eu vou diminuir vocês aqui, depois eu aumento. A gente vai fazer aquele mesmo processo lá, ó. Olha só. Novo. Paula, olha aí, tá vendo? Quando a gente estava falando lá, lembra que eu falei que a gente é casado? Ó, aqui é você e eu aqui, ó. Companheiro ou companheira, né, contribuinte que tenha filho ou viva há mais de 5 anos, cônjuge, tá vendo? Então, nesse caso, em específico, eu estou querendo explicar para vocês, para você, Paulo, e para todo mundo, que você vai ser a minha dependente ou eu vou ser o seu dependente. Por isso que toda vez que tiver 2 informes de rendimento, faz um para cada um, para nenhum dos dois ser dependente dos outros. Tá certo? Isso é prática. É a principal dúvida que vocês tiveram na hora de fazer lá.
Tá certo? Dúvidas aí até agora? Não, beleza. Beleza. Então, agora eu posso sair do programa, que era só isso que eu queria, desse programa aí. Aí a gente vai começar agora com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Antes de eu começar a falar, é um pouquinho de teoria. Eu queria saber, porque eu não decoro, vocês estão tendo a matéria de fiscal e tributária, não é isso? Fala comigo, gente. Falando nesse? É. Não, a gente está tendo qualidade e produtividade, contabilidade avançada 2, agronegócio. É isso. Isso, beleza. Mas vocês tiveram fiscal e tributária 1, não foi? Tivemos. Então tá. Uhum. O que eu for perguntando para vocês, vocês vão me falando aqui direitinho. O imposto de renda pessoa jurídica, ele é feito em cima da receita bruta, certo? É a primeira linhazinha lá da DRE. Aqui, ó, tá a instrução normativa feita pela Receita Federal do Brasil, que é ditada pelo Fisco. Fisco e Receita Federal, eu entendo que é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ver os casos. Se tiver dúvida, me avisa. Isso aqui eu queria que vocês já tivessem, daqui a pouquinho, vocês me falassem que já tiveram isso. Então, olha aqui, ó. Então, toda pessoa jurídica legalmente registrada, está falando, são contribuintes e, portanto, estão sujeitos ao pagamento de IRPJ. As pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no país. Então, a gente tem, é tipo o princípio não é princípio da competência, não, tipo o princípio da entidade. Os bens da pessoa jurídica não se misturam com os bens da pessoa física. Então, a gente tem que fazer imposto de renda para a pessoa física e imposto de renda para a pessoa jurídica. Tá ok? Elas devem apurar o imposto de renda com base no lucro que pode ser real, presumido ou arbitrado. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quem é optante pelo Simples Nacional, como é que recolhe o imposto de renda de pessoa jurídica? Na guia do Simples, que é a DAS, não é isso? Então, quem é Simples Nacional recebe da contabilidade ou do contador dele a presunção de acordo com o faturamento, de acordo com o serviço, de acordo com os anexos do Simples Nacional, que é 1 milhão de papel, não vem ao caso. Por isso que o Simples não está aqui. Como é que faz o cálculo desse imposto? A alíquota do imposto de renda, pessoa jurídica, é de 15% sobre o lucro apurado, com o adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder 20 mil por mês. 20 mil completando. É isso aí, a gente estudou mesmo. Ótimo, fico feliz. Então, alíquotas do imposto de renda de pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real presumido ou arbitrário. Então, está lá. As alíquotas do imposto de renda em vigor desde o ano calendário de 96 são as seguintes: 15% sobre o lucro real presumido ou arbitrado, apurado pelas pessoas jurídicas, em geral, seja comercial ou civil ou o seu objeto. O objeto aqui é o que ela faz dentro do KNAI dela. 6% sobre o lucro infracionário acumulado até 31 de dezembro de 87, das empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e telecomunicações, das empresas de saneamento básico, das empresas que exploram a atividade de transporte coletivo de passageiros, concedida ou autorizada pelo poder público com tarifa por ela fixada, realizado no período de apuração trimestral ou anual do imposto. Isso aqui é uma teoriazinha que vai cair lá onde que eu preciso. O adicional, ou seja, se passar dos 20 mil, tem o adicional. Então, a parcela do lucro real que exceder ao resultado das multiplicações de 20 mil reais pelo número de meses do respectivo período de apuração
sujeita-se à incidência do adicional a qualquer a alíquota de 10%. Também se encontram sujeita ao adicional a parcela de base de cálculo estimada mensal, no caso das pessoas jurídicas que optarem pela apuração do imposto de renda sobre o lucro real anual, presumido ou orbitado que exceder R$20.000. Em relação às pessoas jurídicas que optarem pela apuração do lucro presumido ou arbitrado, o adicional incide sobre a parcela que exceder o valor resultante da multiplicação de R$20.000 pelo número de meses do respectivo período de apuração. A alíquota do adicional é única para todas as pessoas jurídicas, inclusive instituições financeiras, sociedades seguradas e assemelhadas. Então, aqui a gente falou e tratou do adicional. Ótimo. Esse juros sobre o capital próprio, agora é a hora que a gente vai começar a fazer as continhas. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui como é que fica interessante na ADRE, que eu falei que eu vou sempre mostrar para vocês. Está vendo aqui? Ó? Provisão para IR em contribuição social. Está vendo que todas as vezes, para apurar o valor do imposto de renda e da contribuição social e aplicar a alíquota, a gente faz a provisão e depois que a gente chega no resultado líquido. Tá certo? Tem dúvida nessa apuração aqui? Que ela tem que ser feita por partes. Tá ok? Não pode esquecer isso. Então, vamos lá. Aí a gente vai chegar no nosso bonitinho lá, que é o juros sobre o capital próprio. O que é capital próprio? Fala para mim, gente. Cadê vocês, gente? Fala comigo. É o PL? Isso, Paulo, é o PL. Então, aqui a gente vai estudar como que é feita a distribuição do lucro das empresas dentro do PL. Então, isso tudo que a gente vai falar aqui, ó, juros sobre o capital próprio, a gente resume. É como que vai ser distribuído o lucro da empresa dentro do PL. Aí eu preparei para vocês da seguinte forma. Então, está aqui. Está diferente lá não é que está diferente. Eu escrevi de uma maneira que vocês possam entender para depois vocês compararem do que está escrito lá na UA. Tá ok? Então, vamos lá. Os juros sobre o capital próprio, GSCP, devem ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica, excluindo-se as reservas de avaliação de bens ainda não realizados e a reserva de correção monetária especial, conforme previsto na Lei 11.200 de 1991. Uma pergunta, vocês já estudaram essa matéria, juros sobre o capital próprio? Fala comigo. Eu não. Ótimo. Quem falou eu não? Eu também não. Isso. Então, nós vamos desmistificar ela aqui agora. Bonitinho. Então, como é que funciona? Essa aqui, eu peguei lá da UA, mostrei para mostrar para vocês. Então, a remuneração do capital próprio. Base de cálculo dos juros sobre o capital próprio são por etapas. Depois, objetivos da remuneração do capital próprio. Proporcionar uma economia tributária com vantagens e sem riscos. Nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso aqui para apuração de créditos no lucro real e no lucro presumido. Existem alguns contadores que falam que apuram crédito no simples. Consigo ver ainda não, mas vamos lá. Capitalização dos juros do capital próprio é regulado pela Lei 9.249 de 95. Integrar juros de capital próprio ao capital social. Isso aqui é uma manobra que tem para aumentar isso aqui. O que é o capital social? É o capital que os sócios colocam na empresa. Estou falando bobagem ou está tudo certinho aí até agora?
Para Não, mim tá beleza. confuso. O que está Pra mim, confuso? Não, então para tudo. O que está confuso? eu não tô entendendo nada que você tá falando. Não, da onde? Da onde até aonde? Integrar juros de capital próprio ao capital social. Como é que funciona isso? Calma, nós vamos ver lá no exemplo. Eu quero que você entenda aqui só teoria. Tem um exemplo com número aqui. Isso aqui, ó, é aumentar o capital social já existente dentro da empresa. Tem um exemplo lá, vou mostrar. Não preocupa não, que você vai ver daqui a pouquinho. Aí aqui, ó, vem as formas de apuração do lucro real, tá vendo? Apuração trimestral ou anual, obrigada a escriturar a contabilidade pelas leis comerciais e fiscais. Como que é feito isso aqui, gente? Fala comigo. Vou mudar a pergunta. Como é que faz a escrituração da contabilidade, da apuração do lucro real para fins comerciais e para fins fiscais? Fala comigo. Pode falar errado também, só não pode ficar sem falar nada. Não fica mudo, não, gente. Fala comigo, se não, Paulo, não sei não. Eu respondo. Fala comigo. Eu não sei. Ótimo, agora você vai saber. Isso aqui nada mais é que o SPED. O que é o SPED? Serviço Público de Exploração Digital. Tudo que você faz dentro do lucro real. Deixa eu só tirar aqui. Olha aqui. Vou botar aqui, peraí. Mas, gente, onde é que eu estou? Ué. Vamos ver se está dando errado. Nós falamos esse. Aqui, ó. Olha só. Tudo que a gente faz dentro do lucro real e dentro do lucro presumido, independente da apuração ser trimestral ou se for anual, a gente tem que fazer as obrigações fiscais, que são os registros nos livros caixas e no livro razão, que hoje é feito através do SPED, Serviço Público de Situação Digital. A pergunta: os professores da área fiscal estudaram o SPED com vocês? Pode falar, gente, é importante. Não. Vai estudar. Porque se não Eu sei estudar... fazer o SPED porque no meu serviço eu tenho que mandar já pronto para contabilidade, para eles só validarem. Aí eu sei Exato. fazer, mas não foi na faculdade que eu aprendi, não. Mas você concorda que é uma coisa padronizada, que é uma sincronização de dados? Confere o que eu estou Sim, falando? sim. Ótimo. Então, isso, se não viu na contabilidade fiscal e tributária 1, vocês vão ver na 2. Já vou chamar o Gilmar aqui, depois da aula. Não é para cobrar, só para perguntar. Quem que é Gilmar? É o professor de fiscal, hein? Esse semestre vocês não estão tendo aula com ele, não. Ah, tá. Já ia falar assim, uai, gente, quem que é Foi esse? semestre passado que vocês tiveram aula com ele, foi esse não. Semestre Não. passado. Eu achei que eu já tinha falado de SPED com vocês, tem que falar. Porque eu não sei se vocês já perceberam. Eu não gosto de falar professor, não. Eu sou uma pessoa que eu tento trazer o que acontece na prática para dentro da teoria. Porque senão, olha só como é que funciona o curso de Ciências Contábeis. Se eu não falar para vocês o que acontece na prática, vocês vão embora desse curso, porque senão fica ruim demais. Eu tenho que mostrar para vocês o que vocês têm que fazer lá, não é teoria só, não é prática. A Ellen acabou de me dar um exemplo aí, que ela faz o SPED. Então, já tinha que estar fazendo esse SPED mesmo, não tem outro jeito não, tem que fazer. Não é difícil, é parametrização de dados e envio para a contabilidade. Ellen, tem quanto tempo que trabalha com isso, Ellen? Cadê a Ellen, gente? Fala comigo, Ellen. Sumiu, foi tomar água. Então, não tem importância. É uma parametrização de informações, que é isso aqui, ó, que acontece dentro das duas tributações. E tem contabilidade que exige mandar isso pronto para ela. Se é errado ou não, depois a gente discute sobre isso. Pode falar, Paulo. Não precisa? Então, vamos.
Aí, Não, eu só ia te perguntar o que que tem nesses pads, que tipo de dados que tem? são dados que tem no livro caixa, receita, despesa e parametrizados para você enviar para a contabilidade para apurar se as informações são falsas ou verdadeiras. Simples assim. Deu para entender? Não, né? Deu? Deu? Não, se não deu, você me fala que eu faço isso. Não, deu sim. Faço questão de trazer um exemplo de SPED para vocês depois. Então tá. Aí, a gente vai para esse aqui agora. Olha só. Vê? Você vai começar a entender agora, Paulo. Olha que bonitinho. Ô, gente, eu estou pegando só a Paulo hoje como exemplo. Ô, Gisele, larguei hoje, tá? Relações cortadas. Olha só. O artigo 178 da lei 6.404/76, mediante a medida provisória 449 de 2008, que foi alterada para a Lei 11.941, ou seja, da 11.638, nós estamos trabalhando agora com a 11.941. Determina que o patrimônio líquido tenha sua apuração realizada por meio do seguinte. Lá atrás, a gente falou de algumas contas. As contas que a gente vai trabalhar são capital subscrito, capital a realizar, negativo que ele ainda não foi incorporado, reserva de capital, reserva de lucros, mais ou menos essa conta aqui, ó, que chama ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta que nós vamos estudar a fundo, que é muito perigosa, que é chamada de uma conta de erros. Tudo que dá errado em fechamento de balanço, o cara joga para essa conta aqui. E depois deixa, se desculpa a palavra, o pau quebrar para consertar. Não pode. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa conta aqui. Depois, ações em tesouraria, menos prejuízos acumulados, igual a total do PL. Se o capital subscrever, a gente vem somando ele aqui. Confere? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês as continhas que fazem parte do PL. Dúvidas ou eu falei alguma bobagem aí até agora? Fala comigo. Beleza, Paulo. Então, tá bom. Vamos lá. Para fazer o cálculo dos juros sobre o capital próprio, ou seja, que é a parcela de lucro que vai incidir sobre o lucro da empresa, a gente vai seguir. Estou sabendo que vocês podem ver, por que está aparecendo isso aqui? Agora, vocês vão entender como que a gente vai começar a fazer o cálculo e a distribuição do lucro dos juros sobre o capital próprio. Então, a gente vai obedecer isso aqui. Ó. É importante entender o vínculo da remuneração de juros de capital próprio com tributos e taxas. A Lei 9.365 de 96 instaurou a taxa de juros de longo prazo, TJLP. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam que essa taxa de juros aqui, ela não é inventada, ela é pré-fixada. Vou mostrar por quê. Que deve ser aplicada como índice na execução da remuneração do capital próprio. Ou seja, a gente vai ter uma taxa de juros que a gente vai aplicar sobre o lucro para achar o valor dos juros do capital próprio. Aí a gente vem com a normatização. A Lei 10.183 de 2001 estima que a TJLP tem sua vigente correspondente a um trimestre. Seu cálculo é realizado pela intenção da inflação, com embasamento nas metas determinadas ao ano pelo Conselho Monetário Nacional e pelo prêmio de risco. Então, essa taxa é pré-estimada por um órgão competente que faz isso. Vamos lá. Sobre o patrimônio líquido ajustado, ou seja, depois de feito todos os cálculos, aplica-se a variação da taxa de juros em longo prazo, que é a TJLP, divulgada trimestralmente, olha aqui, ó, pelo Banco Central do Brasil. Então, você está vendo que
a gente não inventa nada. É uma... Só um minutinho, gente. A gente não inventa nada. Desculpe, viu, gente? Então, com observância ao limite de 50% do lucro do exercício antes da contabilização dessa despesa ou do somatório dos lucros acumulados com reservas de lucro. Salienta-se que o cálculo dos juros, quando existirem alterações no patrimônio líquido durante o período. Isso aqui parece em inglês, mas eu vou transferir agora para o cálculo, vocês vão entender como é que funciona. Prática. Então, como é que funciona isso? Assim, o pagamento /crédito dos juros sobre o capital próprio para ser considerado dedutível para fins de apuração dos tributos incidentes sobre a renda /lucro deve ser efetuado mediante a aplicação da TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, limitando aos seguintes percentuais. Então, aqui eu vou mostrar como que é distribuído os percentuais para se chegar a um resultado comum dos juros sobre o capital próprio. Está aqui. 50% dos lucros acumulados e reserva de lucro, ou 50% do lucro líquido do período antes do cômputo desses juros e após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da provisão do imposto de renda e da contribuição social. Vocês vão ver que essas contas todas aqui, ó, são contas que estão introduzidas lá naquela DRE que eu estou deixando aqui toda a aula para vocês verem. A gente vem aqui bonitinho. Desde que as limitações acima descritas sejam seguidas, os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, além de remunerar os sócios, ou seja, são aonde que as pessoas recebem, dentro do lucro real, do lucro presumido e do lucro arbitrado. São dedutíveis na apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, devendo ser classificados nos livros locais como despesa financeira. Vocês lembram que eu mostrei essa despesa financeira lá em cima na DRE? Fala comigo, gente. Era aqui, ó. Ah, ela aqui, ó. Despesa financeira. Tá ela aqui. Aí a gente vai lá. Voltamos lá embaixo. Aí, como é que funciona? Eu fiz um resumo de um balanço agora, como se o patrimônio líquido recebesse um outro nomezinho. Então, aqui, ativo, bens e direitos, não tem novidade. Passivo, obrigações com terceiros, que se subdivide em passivo de curto prazo, depois passivo de longo prazo. Confere? E o patrimônio líquido aqui, ó, obrigações com a empresa e diretores. Através de quê? Do cálculo da remuneração dos juros sobre o capital próprio. Dúvidas até agora? Fala comigo. Fala comigo. Nada, né? Nada agora, nada, porque só tem teoria, né? Então agora não tem nada. Agora que vai ficar bonitinho. Olha aqui. Antes. Isso aqui, vocês vão me contar se vocês já fizeram isso aqui. Se não fizerem, também não tem importância. Para recuperar os créditos tributários, neste ponto, cabe ao revisor, que somos nós, né, contadores, embasar seus fundamentos na legislação.
bem como utilizar os seguintes documentos para análise. Aqui estão todas as bases legais. Balancetes e razões. Todo mundo aí já sabe o que é. Aí agora vem a caveira, faca na caveira. DIPJ, quem já fez? Eu Nunca não. vi na vida. Quem fala? Ninguém nunca viu. Gente, o Gilmar vai estar perdido comigo. Lalu. Também não. Não. Então, pega o caderninho aí. Fala. Escreve para mim aí, DIPJ. Lalu. Não, escreve não. Isso tudo aqui, ó, são obrigações do lucro presumido e do lucro real. Aí fala assim, Paula, É onde por isso que eu nunca vi na vida. Pois é. Aí você fala, e o PERDECOMP e a planilha de apuração. Aí você vai perguntar, Paulo, eu tenho que gastar dinheiro para aprender a fazer DIPJ, para fazer LALU e fazer PERDECOMP? Não tem. Eu vou na próxima aula, eu vou colocar um link aqui para vocês, que vocês vão entrar dentro do site da Receita Federal, vão fazer esse curso, vão fazer esse curso e vão fazer esse curso e ainda vão ganhar certificado. Sabe quanto vocês vão pagar? Nada. Está dentro do site da Receita Federal. Então, podem me cobrar que na próxima aula eu deixo no slide o link. É só clicar lá e fazer o curso. Tá certo? Eu vou conversar com o Gilmar sobre isso depois. Vamos lá. Também eu não estou falando muito, sabe, gente? Porque nesse tempo de pandemia lá, isso tudo aqui é visto em laboratório com computador, né? Então, tá uma bagunça esse troço dessa pandemia, mas vamos lá. Eu vou trazer para vocês isso. Aí vem aonde que a gente... fala comigo. Você falou que são obrigações do lucro presumido? E real também. Tá? Aí agora a gente chega no cálculozinho do mocinho. Assim tá ruim, tá dando para todo mundo ver ou tá ruim? Ou é melhor do outro jeito? Para mim tá bom. Para mim também. Olha aqui, ó. Case de sucesso. Primeiramente, é necessário elaborar o cálculo dos juros sobre o capital próprio, conforme a imagem abaixo, referente a um case de sucesso efetuado pela Estúdio Fiscal. Esse exemplo aqui eu peguei desse lugar aqui. Então, ela usou composição do patrimônio em 31/12/2009. Ela tinha um capital social de 5 milhões. Nesse ano, ela teve lucros acumulados de 1.832.458,77. Correto? Apresentou uma reserva de capital nesse ano de 2009 de 1 milhão. Como é que faz a remuneração dos juros sobre o capital próprio? Ela veio aqui, somou todos esses valores e achou 89966.202,40. Tá certo? Ao passo a passo de novo. PL ajustado no início do período. 8.996.202,40. Ou seja, ao olhar a conta, deixa eu mostrar aqui. Essa conta que eu falei que nós vamos ter muito cuidadozinho com ela aqui, ó. Reserva de reavaliação patrimonial, tá vendo? Ela não deu problema nenhum. Por que ela não deu problema nenhum? Porque esse valor está igual a esse valor. Confere? Fala comigo, gente. Estou mostrando. Ó. Igualzinho aqui, não está bonito? Não está bonitinho? Então, ótimo. Uhum. Então, a taxa enviada pelo Banco Central nesse ano aqui foi de 6%. Está vendo aqui? Então, juros sobre o capital próprio, o valor máximo a distribuir, 8.996.202,40 vezes 6%, que dá 593.772,14.
Cálculo da dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, valor maior. Vocês lembram lá, aqui, ó. Aqui. 50% e 50% em cada conta? Olha aqui. 50% do lucro líquido após a contribuição social sobre o lucro líquido e antes do imposto de renda. Se for maior, a gente coloca 0. E 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucro. Quanto que é a reserva de lucro? Vezes o percentual de 6%, a gente acha 1.416.229. Então, o valor distribuído vai ser esse valor menos esse valor, que vai dar 539.772,14. Isso aqui, ó, é os juros sobre o capital próprio. O que eu preciso que vocês façam agora? Vocês vão pegar esse exercíciozinho aqui, bonitinho, esse exemplozinho aqui, vão fazer de novo e ver se vocês entenderam. Tá certo? Aqui, o meu muito obrigado. Vamos interromper aqui para... Paulo. Fala, peraí, deixa eu só ver isso aqui, bate o papo. Eu, Ô, Paulo, não entendi uma eu, coisa. Só um minutinho, eu vou responder. Não entendi. Tá. Qual a vantagem de se... Aqui, ó. Josié, a vantagem... Vou escrever aqui, ó. Remunerar os sócios. Eu escrevi errado. Fala comigo agora, quem perguntou. eu só não entendi aquela parte dos 50% e 50% lá. Ah, depois você vai pegar agora esse material e ver qual que é a alíquota de presunção que você vai colocar em cima daquilo lá. Se não entender, você me chama no privado que eu te explico. Eu quero que vocês olhem esse material agora direitinho para não ter dúvida. Tá. Tá bom? Uhum. Aí eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Quer ver? A próxima coisa que a gente vai ver... Essa matéria eu dou ela tem muito tempo, tá vendo? Isso até é de outro lugar. A próxima. Isso. Eu quero que vocês guardem, eu vou só mostrar 2 slides, que a gente vai estudar agora ágio e deságio. Tá vendo? Isso aqui, ó, são 2 operações que acontecem em investimentos. Então, eu vou colocar isso aqui só para ir abrir a cabecinha de você só um pouquinho. Isso aqui não vou cobrar na prova, não. Tá certo? Então, olha só. Quando os investimentos são realizados pelo método de equivalência patrimonial, a gente vai estudar esse método aqui. Poderão surgir o ágio ou o deságio, que representam o excesso ou deficiência entre o valor pago na aquisição das ações em relação ao valor patrimonial das ações. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês hoje? Porque isso aqui tudo vai de encontro ao imposto de renda de pessoa jurídica. Porque esse ágio ou deságio aqui, ó, ele tem que ser contabilizado e ele tem que ser calculado e acertado. Isto ocorre quando a empresa já existe. Tá certo? Caso a subscrição esteja sendo realizada pela própria investidora, não existirá o ágio. Isso é naquele caso onde tem investida e investidora. Aí eu quero só mais um pouquinho. A gente vai estudar 2 casos. Um chama mais-valia dos ativos líquidos, que é a diferença entre o valor justo e o valor contábil dos ativos líquidos. Pergunta para vocês. Vocês já estudaram essas 2 coisas?
a diferença entre o valor contábil e o valor líquido? Fala comigo. Entre o valor justo, Ágil não? e Não, ágil e deságio, calma. Entre esses dois conceitos aqui, ó. Valor contábil e ativos líquidos. Já viram Eu isso? lembro disso, tá? Lembra? Então tá. também Lembro lembro. disso. Não. Foi com a Verônica, eu acho. Foi, Ótimo. não? Isso aqui foi contabilidade Foi. avançada 1. Foi. Então, ótimo. Isso. Só para relembrar. E a gente tem uma coisa que chama goodwill. Isso aqui eu acho que vocês não viram, não. É a diferença entre o valor pago e o valor justo, também chamado de ágio, por expectativa de rentabilidade futura. Então, o valor Já contábil... vimos também. Ótimo. Então, Eu tô lembrando de alguma coisa com... Falou mais Essa- ou menos. Mas perfeito. assim, Não, calma, né? nós vamos afundar isso, justamente. Ela falou superficialmente, a gente vai aprofundar agora na avançada 2. Então, olha só. Então, o valor contábil é o valor do PL vezes o percentual da participação da investidora. E o cálculo da mais-valia, valor justo dos ativos líquidos menos o valor contábil. E o cálculo do goodwill é a diferença entre o valor pago pelo investimento e o valor justo do ativo líquido. Como é que funciona isso? Deixa eu só mostrar. O ágil, depois eu mostro, eu vou mostrar só uma conta. Olha aqui, ó. Eu tinha uma tabelinha. Olha aqui, ó. Em janeiro, deixa eu ver uma coisa aqui. Em janeiro de 19 de X1, os seguintes valores dos ativos da empresa Beta SA em relação ao mercado. Então, a gente tem estoques, imóveis e terrenos. Está vendo? Valor de mercado, 20 mil. Valor desse imóvel, 60 mil. E o valor dos terrenos, 60 mil. Então, a gente tem que esses estoques ele tem esse valor contábil de mercado, só que o valor contábil dele é 15 mil. Confere aqui. Só o que está escrito. Confere? Sim. Beleza. Imóveis, o valor de mercado e o valor contábil, 50 mil. Terrenos, 65 mil, o valor contábil, 50. Então, está vendo que tem divergência entre esses dois valores? Então, a diferença está aqui de 5 mil, a diferença está aqui de 10 mil e a diferença está aqui de 15 mil. Confere? Depois da prova, a gente vai ver como é que faz esse ajuste aqui. Ó. Não vai ser hoje, não. É só isso que eu quero que vocês entendam hoje. Ficou claro? Ficou. A prova Sim, tem revisão da prova. Vamos, peraí. Eu adoro essa pergunta. Vamos lá. Fala comigo agora. Pode falar comigo se vocês quiserem. Revisãozinha da prova. Revisãozinha da prova. Tudo que nós falamos nas aulas, igual desde quando vocês me conhecem. Tudo! Vocês lembram que eu falo com vocês lá, que eu pergunto tudo bonitinho, de uma forma saudável? Não invento nada. Tudo que está lá, eu vou perguntar um pouquinho de cada coisa para vocês. Simples. Fala comigo. Beleza. Mais alguma dúvida? É isso aí. É isso aí. É simples, nacional. Ô, Wanda, você sumiu, você não estava aí, Wanda. Cadê você? Apareceu aí. Você não falha também, não? Você não fala. Tava aqui só aprendendo. Eu te conheço. Não, aprendendo, a gente vai aprender junto sempre, se Deus quiser. Gente, então por hoje é só. Muito obrigado. Fico muito satisfeito toda vez que eu encontro com vocês, que eu falo para vocês, a primeira matéria que eu estou dando, que é só para contabilidade, e assim, a gente nunca trabalhou uma matéria específica assim. Então, eu estou muito satisfeito com o andamento. Qualquer coisa que vocês tiverem, né, para reclamar, para elogiar, para a gente estar mudando, é só me avisar. E dúvidas, eu estou à disposição aí. Tá ok? Ok. Então, boa noite, por nada, fiquem com Deus, grande abraço. Qualquer coisa que precisar, é só chamar que eu estou às ordens. Abração para vocês, obrigado mais uma vez por tudo. Tchau, tchau.